Elementos de CAD. Computer-aided drawing. Bom, vamos lá. Vamos começar os princípios básicos do desenho em 3D. Para isso, é legal abrir um arquivo novo em arcade ISO 3D. Aí ele já abre a interface, esse template aqui, já abre na interface assim, ó, mais apropriada para 3D. Sem querer eu cliquei no layout. Então, no model, você tem esse aspecto aqui, os três eixos, né? Você já vê ele em perspectiva. X e Y é o eixo que forma o plano horizontal, que seria a vista superior dos objetos em 2D. E o Z é o eixo das alturas, tá? E aí já diz para que lado que é o positivo, né? O positivo do Z é o que sai da tela, para cima, tá? E o Y e o X é semelhante ao normal. Então, se eu desenhar um objeto em 2D, por exemplo, um retângulo, começando ali no zero, olha lá como vai ficar. Você vai desenhar num plano XY, só que desse ângulo de visão aqui você vê ele em perspectiva, tá? Como que eu modelo em 3D? Esse que é o objetivo da aula, né? Para modelar em 3D, o CAD traz três opções, ó, modeling. Você tem os sólidos poligonais, alguns sólidos prontos aqui. Você pode modelar os sólidos por extrusão, revolução, e tem outras opções aqui que agora não lembro qual seria a tradução, tá? Ou desenhar superfícies ou malhas, tá? Nós vamos trabalhar nesse exercício com os sólidos, tá? Porque os sólidos ele tem uma desvantagem de ficar mais pesada a modelagem, tanto para renderizar como para várias outras funções. O arquivo em si fica mais pesado, mas ele tem uma vantagem muito grande, que é mais fácil modelar, para depois você converte ele num arquivo, num objeto sem ser sólido, só com faces, para uma posterior edição, né? Mas a modelagem é mais fácil na forma de sólidos. A outra vantagem é você extrair dados desses modelos. Por exemplo, volume, peso, área. Para isso, o seu objeto tem que ser um modelo sólido. Para ele calcular, por exemplo, o volume. Tá? Ele não calcula o volume de planos, nem de modelagem wireframe. Então, a modelagem sólida é mais vantajosa. Tá? Então, para fazer operações entre os objetos também, adicionar um sólido ao outro, né? Fundir um objeto ao outro, quando é sólido é mais fácil. Tá? E subtrair um objeto do outro também, quando é sólido, é mais fácil. Tá? Por causa disso, nessa aula eu só vou explicar a modelagem de sólidos. Tá? Então, começa aqui em Draw, Modeling. Tá? Você tem as opções de fazer um polígono sólido, né? É semelhante a polilinha, só que sólida, com 3 dimensões. Box, rampa, cone, esfera, cilindro, torus, que é a forma toroidal, né? Em forma de câmara de ar, e pirâmide. Tá? Essas formas são as formas geométricas básicas que você consegue decompor qualquer objeto nessas formas básicas. Qualquer objeto geométrico, que não seja tão orgânico, você consegue decompor nessas formas. O que significa que, de posse dessas formas, você consegue compor também vários objetos sólidos com diversas... vamos supor uma caixa d'água, né? Vamos fazer, por exemplo, aqui uma caixa d'água, seria o quê? Um cilindro. Então você clica em cilindro, ele vai perguntar primeiro o centro da base desse cilindro.
Espera que ele está carregando os arquivos DLL. Aí. Ele vai perguntar, ó, ponto central da base, aqui. Raio, esse. E a altura, está aqui. Pronto, desenhou um cilindro. Tá? Vamos supor que é uma caixa d'água, que aqui em cima dele tem uma esfera. Modeling, esfera. O centro está aqui e o raio está aqui. Pronto. Fiz uma caixa d'água suspensa de formato esférico na ponta. Então você consegue, com as formas básicas, modelar qualquer objeto. Vem aqui, por exemplo, em box. Eu consigo fazer primeiro um retângulo da base e depois subir com a altura. Você pode fazer esse processo de desenho tanto clicando na tela, em pontos de referência, como entrando com as coordenadas, do mesmo jeito que a gente faz no 3D, no 2D. Por exemplo, eu vou desenhar uma caixa, ponto inicial, especifique o outro ponto, você pode indicar valores, né? Ó, 700,1500. Opa! Ctrl Z. Eu apertei a vírgula errada aqui. Ponto inicial. Olha as caixinhas ali. Tá vendo? Com o Tab você alterna entre uma e a outra. Enter. Aí agora você... Ó, tem essa opção também. Conforme você... É um cubo, então você só precisa dar a informação de uma aresta. Porque as outras três são iguais, né? Tem essa opção também. Tanto de comprimento como de posição. Então, aqui a gente tem várias maneiras de modelar, né? A questão é experimentar todas elas. Nem sempre num exercício a gente consegue experimentar todas. Tá? Rampa. Primeiro um retângulo da base e depois a altura ou a inclinação. Pode ver, ó, 2 pontos para dar a inclinação. Bom, eu quero visualizar isso de outro ângulo. Ó, a interface é essa. Você gira aqui clicando nesse ícone aqui ao lado. Ó, você clica nesse círculo para girar. Quando desce, gira num sentido. Quando sobe, gira no outro. Vocês viram que a interface é bem simples, né? Então, a questão da visualização, eu posso... É mais legal você girar só aqui na base, tá? Mas se você precisar mudar a inclinação da visualização, você clica na caixa, ó. Você fixa um ponto, você clica num ponto e arrasta aqui na caixa, ó, essa aresta aqui. E assim por diante. Eu quero fixar uma vista frontal, ou melhor, vista superior, basta clicar no topo da caixa. Aí ele faz a vista superior, tá? Só que esse está visto em perspectiva. Tá? Você pode ver isso como ortogonal também. Aqui eu posso girar, posso mudar o pivô também, enfim, é uma série de maneiras de visualizar isso, tá? Então, a interface é razoavelmente simples. A visualização desses objetos enquanto modela, ela pode ser alternada aqui, ó, em View. Você tem aqui, ó, estilos visuais. Pode ser o arame 2D ou o arame 3D, com as linhas invisíveis escondidas, acabamento realista, conceitual, sombreado com arestas, sombreado em tons de cinza, em sketch e raio-x. Aquele que você se adaptar melhor, você usa para modelar. Às vezes, esse conceitual impede de você ver algum detalhe interno ali que você precisa modelar. Então, eu venho aqui e mudo para
o wireframe. Tá vendo? Ele fica em formato, ele fica mostrando apenas as arestas como se fosse uma visualização, um objeto de arame, tá? As arestas em forma de arame. Tá? Objetos muito complexos podem confundir um pouco isso, né? Eu posso ter assim muitos objetos, um escondendo o outro, vai ficar muita linha para a gente entender. Então, você procura uma outra maneira de visualizar. Uma maneira interessante é esse raio-x aqui, porque ele deixa as faces transparentes, mas não totalmente transparentes, né? Elas ficam translúcidas. Então você consegue identificar qual que é a face da frente, qual que é a do fundo, qual que é a aresta da frente, qual que é a do fundo, tá? Então é uma maneira interessante de visualizar para modelagem, tá? Isso é a modelagem, então, de objetos sólidos prontos aqui. Então, box, você pode informar comprimento, largura e altura. Rampa, você dá a comprimento e largura da base e depois a inclinação de uma das arestas. Cone, o cone você faz desenhando um círculo da base e a altura do vértice. Tá? A esfera é centro e raio, cilindro é centro e raio da base e altura. Então são várias formas. Toros, se eu não me engano, é centro, raio interno e diâmetro da borracha aí, né? Opa, vamos fazer um torus aqui. Toroidal. Aí. Vamos colocar na visualização realística, né? Seria como se fosse um pneu, ou aquela estação espacial do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Modelo em esfera, já mostrei. Vamos pôr uma esfera no topo desse cone. Pronto, já tem uma pecinha daquele jogo de tabuleiro, como chama? Esqueci o nome.